Mais um podcast na Kombi. Eu estou aqui com a Taninha e a gente vai falar sobre maternidade e os desafios, não é isso? Muito desafio isso. Muitos desafios e talvez você aí se identifique. Coloque o seu cinto e vem com a gente. Mais um podcast na Kombi e hoje recebendo Tânia Cândido, uma amiga de muitos anos, alguns anos. Alguns anos. Eu vi a Tânia pequenininha. Eu não cresci muito. E ela era, assim, da mesma idade que eu. Mentira, não era. Mas a gente não tá tão longe assim. Você tá quantos anos? 37. Tamo longe. Mas a Tânia, ela é... A gente chama ela de Taninha, então pode ser que eu chame ela de Taninha. A gente tá falando da Taninha. Ela é uma jovem super talentosa. Uma jovem com multitarefas. E a mais ajuizada da família dela. E eu tô falando isso porque eu sei que a Thelma tá assistindo. E vai concordar comigo. Mas é um prazer te receber aqui, Taninha. A gente estava ansiosa, assim, eu estava ansiosa por esse encontro. E eu sei que vai ser inspirador, né? Que vai alcançar muitas vidas. E eu realmente estou muito agradecida. Eu que agradeço. Pra mim é uma honra, um privilégio. Eu até falei pra Beto, tem certeza? Ela ficou receosa, gente. Pensa. Mas é que eu não sou muito normal, gente. Não sou. Ninguém é. A gente vai aprender sobre isso. O que é normal, né? Hoje em dia eu já não sei mais, né? Eu acho que é normal Ser não ser diferente, normal. né? O normal hoje é estar em ser diferente, né? Sim. Porque às vezes tudo aquilo que a gente tem numa concepção do que é certo, às vezes acontece coisas nas nossas vidas que a gente fala, peraí, o que eu pensei estar certo não é tão certo assim, e o que eu pensei estar errado não é tão errado assim, né? Exatamente. Tem momentos assim, não tem, Taninha? Ou se tem hora que parece que o nosso castelinho de areia despenca, né? Despenca. E aí você descobre que você achou que estava firmado na rocha. Mas o castelinho não estava muito bem firmado. E aí a gente começa o quê? Construir outro da maneira que a vida vai nos proporcionando, né? Exatamente. Quem é a Taninha? Fala pro pessoal lá de casa. E a Taninha? A Taninha é a esposa do Carlos, mamãe do Lorenzo e apaixonada por Jesus. E eu costumo dizer que a única coisa que me define hoje é ser filha de Deus. Já fiz muitas coisas, já fui muitas coisas, mas nada me define mais do que filha. Não vai ter nada que seja maior do que isso. Nada Mais que importante, possa superar né? isso. Quem sou eu? Eu sou filha de Deus e é isso. Nos basta, né? Sim. E a Taninha, quando ela achou que estava tudo certo na vida dela, ela descobriu que ela estava começando uma nova vida. Por que eu falo isso? Quando a gente faz o podcast, assim, a gente planeja, assim, primeiro que a gente nem planeja, a gente pensa, vem na nossa mente, e eu falo que é uma inspiração divina. Precisamos chamar fulano. Normalmente a gente nem sabe porque quer chamar um ou outro, mas quando a gente senta aqui, a gente começa a conversar, a gente vai entendendo o porquê que as coisas estão acontecendo. E a Taninha foi um desses casos, né? Até então, eu seguia lá o perfil, mas o perfil não fica muito claro do que está acontecendo. Ainda não, né? Ainda não. Mas assim, aí eu falei assim, vou chamar a Taninha toca o ukulele, a Taninha canta, a Taninha compõe, a Taninha faz devocional, a Taninha é uma menina de Deus. E aí, quando foi chegando o dia, eu falei assim, e aí? Vou fazer perguntas sobre o que pra Taninha e tal, né? Sabia que ia rolar, mas assim, não sabia para que lado que ia rolar. E hoje a gente entende o porquê, né? A Taninha tem um filho de 6 anos, o Lorenzo, que mudou a sua vida. Conta pro pessoal, senão só eu vou ficar aqui falando aqui, Completamente. Desde que nasceu. Na verdade, antes de nascer. Porque a gente foi fazer ultrassom e o médico perguntou,
quem dos dois é o mais agitado? Aí o Carlos olhou pra mim, eu olhei pra ele, nenhum dos dois, somos totalmente calmos. Aí ele falou assim, então a criança vai vir pra poder dar uma bagunçada na vida de vocês, porque dentro da barriga ele já se mexia direto, inquieto. inquieto. E aí, ok, nasceu o Lorenzo com 5 dias, foi na primeira consulta no pediatra, com 5 dias ele rasgou todo aquele papel que ele coloca na maca, ele rasgou com as pernas e o pediatra falou assim, meu Deus, Esse menino não para. o que tá acontecendo, né? E aí a gente fala que ele não aprendeu a andar, ele aprendeu a correr. Porque o primeiro momento que a gente soltou, ele já saiu se batendo em tudo quanto era canto, correndo desesperadamente, falando, meu Deus do céu, o que é isso, né? Mas até então, eu tive que desconstruir muita coisa, porque eu tinha idealizado a maternidade perfeita, o filho perfeito. A Acho que gente não só sempre eu. idealiza pensando nas experiências dos outros, né? Exato. Esquecendo que para cada um é uma experiência única. E olhando né? muito pra nossa personalidade, minha e do Carlos, né? Então, olhava pra gente e falava, ah, vai ser assim, assim, assim. E ele veio pra desconstruir tudo isso. Então, teve um momento em que eu precisei entender que a maternidade ideal ia ser uma, mas a maternidade real ia ser outra. E eu precisava assumir e entender que o meu filho não era eu, que ele tinha a personalidade dele e ele precisava se desenvolver como ele. Então, aí já deu aquela Aquele balde, suavizada. assim, né? De água calma, se calma, aquieta. tranquilo. E ok, vida que segue. Aí a gente teve. Ele começou a fase escolar, ah, sempre muito tranquilo. Aí chegou no pré, na segunda fase do pré, a professora falou pra gente: olha, ele se desenvolve um pouco mais rápido que algumas crianças em algumas partes. Principalmente na parte da comunicação, na parte social, ele é extremamente comunicativo. Eu sou tímida, quieta, e eu falo que eu quero sumir e desaparecer, mas quando eu tô com o Lorenzo não tem como, porque ele vira o centro das atenções mesmo não querendo. Faz amizade com todo mundo. Todo mundo. E, por exemplo, vai andar no elevador, ele desce, ele encontra alguém e ele fala bom dia. Ele não suporta aquele silêncio que a gente fala assim, meu Deus, Não. vamos ficar quietinho aqui. Não, e ele vai além. Se ele falar bom dia e a pessoa não responder, ele vira e fala, tá tudo bem? Por que não respondeu meu bom dia? E ele continua e a gente fica, meu Deus, a pessoa aqui fica, Senhor, tem misericórdia. E ele é desses, né? Mas até aí também a gente falava a personalidade dele, e ok. E aí a professora pontuou, mas ela mesma falou assim, não é um nerdzinho nem nada, mas ele se destaca em algumas questões. Ok, tá bom. Aí nós tínhamos alguns parentes que falavam também pra gente, falou, olha, ele é diferenciado, dá um olhar e uma atenção especial, porque a gente percebe que ele é diferenciado. E aí a irmã do Carlos e a prima dele são educadoras. A gente viajou para Aracaju uma vez, e aí a prima do Carlos falou, esse menino aí leva para fazer avaliação porque é diferenciado. E vocês já vão saber por quê. É verdade. Olha eu segurando aqui, fica aí, ó. Fica aí. A gente tá segurando a audiência que nem João Kleber, né? E aí falaram, leva, mas a gente, não, é coisa de criança que só vive com adulto, é assim mesmo. Ok. E aí, com 5 aninhos, ele começou a ter crise de ansiedade. E a gente descobriu a crise de ansiedade porque ele começou a ter queda nas unhas. E aí a gente levou no dermatologista para verificar o que era, e a dermatologista falou, não é dermatológico, isso é ansiedade. E aí a gente foi tentar descobrir de onde vinha a ansiedade. E aí a gente chegou numa profissional, Moniquinha, que fez a avaliação neuropsicológica do Lorenzo e descobriu que ele tem dupla excepcionalidade. Pode falar já? Pode, mas explica bem calmamente para quem está em casa, prestar atenção, porque eu demorei para entender. Ele tem TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Que é o que a gente está acostumada a ver bastante nesses dias de hoje, que não é facilmente identificado, mas a gente consegue perceber. Sim, né? Sim. Agora explica o outro. E ele tem AHSD, que seria altas habilidades e superdotação, que foi aí onde a gente entrou em choque. O que é isso, né? Porque você fala de superdotado, parece aquela coisa de filme, né? Aquele menino que montam várias equações matemáticas na cabeça. E o Lorenzo nunca foi desses. O estereótipo de superdotação que a gente conhecia, Lorenzo nunca teve. Acabou seu romantismo com relação a isso. Total. Aí você falou,
bora conhecer o que é isso e ver como que eu posso ajudar meu filho a se desenvolver. Principalmente porque tem muitas questões que são características do TDAH e da superdotação que a gente tinha como frescura. Por exemplo, ele tem questões com alimentação. Ele tem seletividade alimentar. Então tem coisas que são pastosas, molho, gosmento, ele não come. De jeito nenhum, mas ele passa mal mesmo. Só de olhar, ele já precisa sair da mesa. Ou ele fala, eu preciso me retirar. E a gente falava, para de frescura, menino, come esse negócio. Então, assim, quando a gente foi começar a entender, vem aquela culpa, né, que você fala, meu Deus, Eu o que que eu forcei meu fiz? filho. Vem toda aquela culpa, e aí você vai entendendo, e a gente pediu perdão para ele várias vezes por coisas que a gente não sabia, né, que ele tinha. Então, pai e mãe, se o seu filho tem algum transtorno também, não se culpa, é normal. A gente também não é obrigado a saber de tudo, né? E é uma jornada de conhecimento, né? Ele também está aprendendo a se identificar como uma pessoa, como um ser independente de pai e mãe, né? E Sim. vocês tentando também se equalizar aí no mundo dele também, né? Eu fico imaginando assim, quantas portas vocês bateram, quantos questionamentos até chegar numa situação que eu falo assim, né, numa normalidade, né? Sim, e até questões de, por exemplo, às vezes a gente dava uma orientação, filho, faz tal coisa, e ele virava e dizia, mas por quê? Aquilo, como assim por quê? Tô falando que Que é eu pra tô fazer e mandando, né, que os pronto. antigos, né, o nosso conhecimento de ser pai e mãe é porque eu tô Filho não mandando, questiona, filho não não questiona. pergunta por quê, só Não. faz, né? E ele não aceita porque sim. Mas porque sim, ele quer entender os porquês nas suas respostas, sabe? Você tem que ter resposta. E se você não tiver, ele fala, procura no Google, por favor. É Ele já assim. te dá o caminho. Ele já te fala como você faz para resolver. E ele é muito isso, é muito buscar soluções. Tá? Tem um problema aqui, eu vou resolver. Aí quando não consegue resolver, se desregula totalmente. Mas ele vai tentar resolver o quanto ele puder. E tem várias questões que todo mundo conhece a superdotação como algo legal, bonito. É a criança que é inteligente, é a criança, né? Mas por trás da superdotação tem todo um trabalho psicológico que precisa ser feito. E esse diagnóstico, essa busca por saber o que estava acontecendo, até mesmo como quando você começa a entender isso tudo, precisou também de um trabalho em você, Total. né? Porque assim, tudo aquilo que a gente aprende sobre maternidade não é o que está acontecendo. E aí você fala assim, poxa, será que eu não sou uma boa mãe? Será, né? Porque eu fico pensando sobre isso. Tem os dois lados. Porque tem questões na superdotação, por exemplo, a maturidade dele. Ele é muito maduro em determinadas coisas, mas é muito imaturo em outras. Então, tem coisas que eu vejo que o pai e a mãe precisam ensinar 3, 4, 5 vezes para o filho. E o Lorenzo você fala uma vez, ou você nem precisa falar, ele mesmo entende como é o funcionamento daquilo e pronto. Agora tem coisas que para os outros pais é normal, fala uma vez pro filho e o Lorenzo você tem que repetir 10, 15, 20, 100 vezes, aí do nada parece que ele entende e se regula e começa a agir daquela forma. Então, pra gente foi uma surpresa por conta disso, né? Porque a gente não identificava um transtorno de desenvolvimento nem nada do tipo. O TDAH a gente já imaginava por conta da hiperatividade dele, que, como eu falei, desde novinho, Desde o ventre. ele já era daquele jeito. Então a gente já imaginava que tivesse alguma coisa do tipo. Mas a superdotação realmente foi a surpresa pra gente. E como que é o dia a dia do Lorenzo, por exemplo? Ele tem crises quando ele é assim, não é? Quando, como que fala assim? Quando ele é impedido de fazer alguma coisa, ou quando é forçado a fazer outras que ele não se adequa. Como que é? Como que funcionam essas crises? Como que funciona para acalmar o Lorenzo? Como que é o dia a dia da mãe do Lorenzo? Ser mãe do Lorenzo é um desafio, tá? Ele tem crises existenciais. Ele se acha burro, ele se acha incapaz.
Se ele estiver jogando, brincando e ele perder a brincadeira, acabou o dia dele. Não é assim uma questão de acabou. Não. Ele simplesmente se enclausura. Traz um sofrimento para ele exagerado. Tudo é exagerado. No nosso ponto de vista é exagerado. Para ele é super normal. É tudo exagerado, tanto para mais quanto para menos. Então, se ele tá feliz, ele vai gritar, ele vai externar, não importa onde esteja, ele tá feliz e ele vai demonstrar que ele tá muito feliz. Nesse caso, por exemplo, do jogo, adianta você olhar para ele e falar assim: não, Lourenço, hoje você perdeu, amanhã você ganha. Não tem diálogo. Não tem. E aí, como que você fica nessa situação? A gente conversa antes de jogar. Antes Tenta de preparar brincar, ele. a gente já conversa, já fala, pode ser que você perca. Se você perder, precisa manter a calma, porque nem sempre a gente vai ganhar. Só que assim, na questão teórica, ele entende, mas quando chega na hora da prática, é sempre um desafio. Sempre. Ele chora, ele se desregula, aí ele começa, porque eu sou burro, porque eu não sei fazer nada, porque eu não consigo fazer nada. E aí quem vê de fora olha e fala assim, mas vocês cobram demais desse menino. Não. É autocobrança, é dele, não é nossa. Pelo contrário, a gente faz de tudo para mostrar para ele que não é dessa forma. Mas é intrínseco, não tem jeito, Depois de um tempo, ele volta a jogar? Às vezes não. Ele quer trocar de brincadeira, ele quer fazer outra coisa, mas nem sempre ele quer voltar. Porque acontece dele voltar e perder de novo. E aí ele fica... Aí piora a situação pra ele, dentro da cabeça dele. Aí acho que ele fica aí, eu sou burro, né? Eu não falei que eu era. É exatamente assim. Então a gente também, quando vê que perdeu, que desregulou, aí a gente para, troca de atividade, faz uma outra coisa. Mas você tem que estar sempre com alguma atividade para ser feita depois. Porque ele está sempre em tédio. Tudo para ele é tedioso. Essa é a palavra que ele mais usa. Ai, que tédio. Eu tô entediado. Mãe, eu tô entediado. E ele não aguenta muito tempo numa mesma coisa se não for a questão do hiperfoco, que ele também tem. Então, se é algo que ele gosta, ele passa horas fazendo. Agora ele diz que ele vai ser detetive. Então, ele achou uma série na Netflix e se deixar, ele quer passar o dia inteiro assistindo a série de detetives na Netflix. Então a gente tem que controlar para não ficar muito tempo na frente da televisão. Mas aí você tira e põe para fazer uma outra coisa, aí pronto, aí já não está mais feliz porque ele já está entediado. Então tem isso, assim, se ele encontra alguma coisa, o hiperfoco dele vai ali e aí esquece. Esses tempos atrás era abelha africana. Tudo que você perguntasse de abelha africana, esse menino sabia responder. Aí pergunto eu, quem são as abelhas africanas que eu nunca nem tinha ouvido falar? Então ele acha uns assuntos assim, aleatórios, ele escuta alguma coisa e ele se interessa e ele quer ir atrás, e aí pede para procurar no Google e fica no YouTube falando lá no microfone o que ele quer, e aí chega nos noticiários, naqueles programas que falam de animais, e ele vai procurando, vai vasculhando para tentar entender tudo sobre aquele assunto. Mas aí esgota. Aí quando esgota, aí ele já quer o próximo desafio. E como que é o desafio, Toninha, de você inserir uma criança como seu filho na sociedade? Porque eu penso assim, enquanto tá dentro de casa, tá ali. Você tem ferramentas para, sei lá, entreter ele, das coisas dele, os objetos de apego estão ali e tal. E quando tem que sair, quando tem que ir para a escola, quando tem que ir para a igreja, quando tem que visitar um parente, como que é esse desafio? É um Deus nos acuda. A gente fala que a gente testa o Lourenço fora de casa. A gente fala, o treinamento é aqui. Mas agora a gente precisa ver... Põe em prática. Vamos pra rua para ver se tá dando certo. Esse é o termo que a gente usa em casa. Porque é muito isso. Eu levo ele para socializar, e aí eu, como mãe, às vezes não socializo. Eu fico observando o comportamento do Lourenço e o que eu preciso trabalhar nele para que a gente desenvolva as capacidades necessárias. Então, o Lourenço, para mim, é o meu campo de pesquisa. Eu levo ele para fora e fico avaliando. Só que é cansativo, né? Porque você está em alerta 24 horas por dia. Tem algum ambiente que você acha que foi mais desafiador? Por exemplo, igreja, ou escola, ou
mercado, porque tem mães que acham super desafiador levar uma criança no mercado. Porque as pessoas, eles vão querer alguma coisa, as pessoas vão falar, esse menino é mimado, esse menino é birrento. Ou tem uma crise no meio do mercado, essa mãe, por que essa mãe não se tapa nesse menino? Né? Então, assim, eu acho que cada mãe com a sua dificuldade, mas assim, qual ambiente que você acha que foi mais desafiador para você? Igreja pra gente, no começo, quando ele era novinho, era bem desafiador por conta do barulho, possivelmente, não tenho como afirmar, mas ele chorava muito. E na época não tinha diagnóstico. Não tinha diagnóstico. Então, e na verdade, no caso da superdotação, não é diagnóstico. É uma condição. Condição. Isso, porque não é um transtorno. E quando fala assim, ele foi... descobriram essa superdotação nele. Como que fala? Não é uma descoberta, não é um diagnóstico, é como? É uma avaliação. É só Ele uma fez avaliação. uma avaliação e aí a gente descobriu essa condição. Certo. Porque é diferente de um transtorno. Então, no caso do TDAH, é diagnóstico. Mas da superdotação é uma avaliação, condição. uma condição. Exato. E aí na igreja você ainda não tinha essa ideia? Não tinha. Mas foi bem tranquilo. E aí logo depois veio a pandemia. Então a gente não pegou muito essa parte de socialização. Onde eu sentia mais era com os amigos. Porque nós temos amigos que têm filhos da mesma idade e menores. E aí era onde o problema pegava, né? Porque a gente falava que ele parecia o Kiko. O que é meu, é meu. O que é seu, é seu. E aí eu ficava muito, filho, tem que aprender a dividir, filho, tem que aprender a dividir, filho. E eu cobrava muito isso dele. E a gente tinha desregulações, assim, absurdas por conta disso. Até que um dia, a professora dele falou pra mim, mãe, ele tem problema com crianças menores. Ele vê as crianças menores aqui na escola e ele sai correndo, ele não quer estar perto. Você traumatizou o menino? Eu traumatizei o menino. Os menores vão querer meu brinquedo e minha mãe falou que eu tenho que dividir. Exatamente. Aí eu contei pra ela falou assim, não, mãe, se alguém chegar na sua casa, pegar seu celular e falar, me dá aqui que eu vou usar, eu sou mais novo que você tem que me emprestar, você tem que emprestar? Eu falei, não, né, o celular é meu. Ela falou, então, mãe, do mesmo jeito que o seu filho precisa aprender que ele tem que dividir, o filho do outro precisa aprender que o que não é dele, não é dele. E o outro empresta se ele quiser. Aí eu chorei. Ah, meu Deus. Tô traumatizando o menino. Oh, meu Deus, eu tô torturando meu filho. E foi onde começou a melhorar. Às vezes eu falava, filho, você quer emprestar? E aí ele dizia não. E aí eu tinha que dizer pro filho da outra pessoa. Eu falava assim, então, espera um pouquinho. Quando ele quiser te emprestar, ele te empresta. Mas agora ele não tá pronto para isso. E era desafiador, porque aí você vê a outra criança se desregular também. E aí parece que você tá causando todo aquele transtorno, né? Mas é a vida. Nossa, e assim, é um desafio em todos os aspectos, né? Tanto em você incentivá-lo, você socializá-lo, você ensiná-lo, quanto você aprender também, né? Até onde eu devo ir como mãe, até onde eu devo cobrar dele ou não, até onde eu aguento ou não, porque a gente vê, por exemplo, as pessoas que têm filhos com o transtorno, o TDAH. São pessoas, às vezes, que não têm uma rede de apoio. E aí sofrem muito, porque além de não ter o apoio, tem o julgamento, tem aquela imposição em cima. Você não está cuidando do seu filho? Eu conversei com uma mãe que, por exemplo, o filho dela tinha questões de seletividade alimentar. Ela falou assim, Roberto, meu filho só comia bolacha e Danone. E aí as pessoas falavam assim, você só vai dar isso pro seu filho? Por que você não dá outra? Aí ela falou assim, era aquilo, ela não comia. Como se fosse alguma coisa que ela fala assim, é a mãe mole, né? Essa mãe é mole. Por quê? As mães que têm os filhos que elas consideram normais, que eu já falei aqui que normalidade é muito relativa, que não tem ninguém normal, mas elas querem que os filhos das outras mães sejam como o dela. Se o meu come berinjela, o seu tem que comer berinjela. Se o meu come tomate, o seu tem que comer tomate. E não é assim, né? A gente precisa ter um pouco mais de respeito e empatia, né? E na verdade eu nunca tive muito problema, porque assim, como a questão dele é só textura, ele come muito. Então, se você der um prato de arroz com feijão pra ele, pronto, ele tá feliz da vida. Vai que vai. Então, aonde eu vou, eu não tenho dificuldade, porque sempre tem um arroz e um feijão em toda a casa, em todo canto. Então, é tranquilo.
Ah, não quero o macarrão porque tem molho, porque ele só come o macarrão se for alho e óleo ou sem molho nenhum. Ah, não quero porque tem molho, mas tem arroz e feijão? Então como. Então eu nunca tive problema porque eu nunca tive que ficar me justificando ou explicando porque ele tá sempre comendo arroz e feijão, todo mundo acha bonitinho, então tá tranquilo. Mas isso não significa que essas questões não existam por trás, né? E não é questão da gente não oferecer o alimento, ofereça o alimento, ele não tem problema com o sabor das coisas. Então, por exemplo, se eu colocar alguma coisa que ele não gosta misturado com outra, vou usar aqui um pimentão cozido porque é molinho, ele não come. Mas se eu misturar, Se você de repente colocar ele cru numa salada, talvez ele coma. talvez ele coma. Entendi. Então, só que dependendo da salada também não vai. O tomate, por exemplo, é gosmento. Então, se tiver tomate, aí se o tomate estiver junto com o alface, ele não vai comer nenhum nem o outro, porque ele vai falar que o tomate estava junto, então na Esse cabeça tomate dele... contaminou o meu alface. Exatamente, exatamente. Porque nas coisas dele tem que estar separadinho, assim. Você quer comer o tomate, você come, mas não estraga o meu alface. Exato. É exatamente isso. Então, nunca tive problema de ter mães comparando ou analisando, porque ele come bem as outras coisas, né? Mais a parte de molho, de purê, coisas que às vezes as crianças gostam que ele não aceita. Mas não é assim, absurdamente, né? Então, é tranquilo quanto a isso. Teve alguma situação, assim, que você achou que não daria conta? Que você se sentiu, como mãe, assim, você se sentiu esgotada? Do tipo assim, poxa vida, será que eu vou dar conta de atender todas as necessidades dele, todas as atenções que ele precisa? Sim. Logo que a gente descobriu a condição e teve a avaliação também o diagnóstico do TDAH, vem aquele baque de falar, não vou dar conta. Aí você pensa, não, se Deus confiou na minha mão essa criança, é porque ele sabe que eu vou dar conta, que eu vou conseguir. Mas uma coisa que eu tenho dito é, talvez eu não dê conta. E tá tudo bem. O importante é eu não desistir. É eu continuar tentando, porque assim, é cansativo quando você entende que o adulto sou eu. Então, assim, tem hora que ele tem crises que eu também tenho vontade de bater o pé e falar, chega! E aí eu olho e falo, não, o adulto sou eu preciso me regular. Eu preciso entender o que ele tá fazendo, o porquê que ele tá agindo dessa forma. Por exemplo, uma coisa simples, ele tem o hábito de entrar no carro e tirar o tênis. E às vezes é daqui ali, do outro lado. E aí eu falo, por que que tirou o tênis? Sabe? Não tinha necessidade. E aí ele vira pra mim e fala assim, mãe, é só calçar. E aí eu paro e falo, eu tô criando crise, porque é só calçar o tênis, entende? Porque eu quero que seja desse jeito. Então eu tive que me regular e aprender também, sabe? E aí eu acho que a maternidade é muito isso, sabe? A gente é meio egoísta quando não tem filho, porque é tudo pra você, é tudo pra si. E aí quando você tem filho... É tudo do jeito que a gente quer, né? É tudo do jeito que a gente quer. E aí quando você tem filho, você começa a ter que abrir mão de si e entender que tem uma outra vida que depende de você, da sua sanidade mental, sabe? Depende E é uma vida que te desafia, às vezes, não com intenção. É simplesmente ele é desafiador mesmo, né? Do tipo assim, questionador, desafiador. E a gente foi criado numa época, eu falo a gente, porque eu tenho uns anos a mais que você. E a minha mãe, muitos outros. Então, assim, tudo que a gente aprende, que a gente vai meio que copiando de quem veio antes. Ah, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim. De repente a gente vê que não é nada disso, né? Que você tem que se reaprender, que você tem que buscar informação, né? Aí chega naquele ponto, né? Eu não sabia que para ser mãe precisava de um manual, mas precisa. Pois é, e eu acho que o mais difícil é desconstruir o que você tem construído. Sabe o castelinho de areia que eu falei? Desconstruir o castelinho de areia para você começar a construir algo sólido. Porque o nosso castelinho de areia é isso, aquilo que a gente veio aprendendo, sabe, formando dentro de si ao decorrer dos anos e das experiências que a gente tem, como os nossos pais nos ensinavam, como os nossos pais nos criavam, e aí você chega de frente da maternidade e você descobre que não é que os nossos pais erraram, é que eles talvez não tivessem, eles não tiveram
a oportunidade que nós temos hoje de ter conhecimento, sabe, de ter muitos profissionais falando sobre o assunto, e isso também é um problema, porque às vezes cada profissional fala uma coisa diferente e na maternidade você fica meio perdido, você fala, eu escuto quem é, sabe, é o profissional que fala sobre a educação positiva, é o profissional que fala para você liberar tudo, para você não dizer não, e para onde eu vou, e nós somos cristãos e ainda temos a luz da Bíblia para a gente poder ficar ali, para ter mais uma coisa para a gente poder, não, eu tenho que partir desse princípio, né, avaliar todas as outras coisas pela Bíblia, que acho que esse é o maior desafio de nós que somos cristãos. Então, é um constante conflito. A verdade é essa. E assim, né, é se reconstruir, né? É se reconstruir para que você consiga fornecer um ambiente adequado, Saudável né? emocionalmente. Exato. E para que ele também, ele vai crescer, né? E eu costumo, a gente estava até conversando sobre isso antes de chegar aqui, que a gente vem batendo papo. E aí eu falo assim, hoje aumentou muito o número de crianças diagnosticadas com autismo, TDAH, que tem um A aí no meio, que você fala muito TDAH, mas é TDAH. Não, é TDAH. TDAH, vamos aprendendo junto com a gente. E aí é muita informação que antes não tinha, é muita coisa que antes não tinha, e assim, muitos querem aprender para ajudar, né? Esses dias a gente tava falando assim, ai, o que eu faço quando eu vejo que uma mãe tá lá sofrendo com uma crise do filho? Eu falei, vai lá e pergunta, né? Vai lá e pergunta, posso te ajudar de alguma forma, né? Posso? Aí eu, não pode, não pode, não, tá tudo sob controle. Ah, mas a criança tá chorando. Talvez ela fique chorando ali mais meia hora. Talvez ela fique chorando ali 1 hora. E pra mãe ali tá tudo bem. Ou se não tiver, ela vai te falar, olha, eu preciso de tal coisa, eu preciso de outra coisa. Mas esse negócio, assim, de a gente se reestruturar como sociedade para que a gente consiga entender a necessidade do próximo e conviver de uma maneira participativa ali, eu acho que é o maior desafio. Essas crianças que elas estão nessa condição, que estão nessa situação, né, de diagnóstico e na situação de avaliação, elas vão crescer. Elas são os nossos futuros médicos, juízes, promotores, políticos, pastores e tantas outras coisas. E aí? Ou não. A gente está preparado? Ou não, porque no caso de um SD, se ele não for estimulado adequadamente, ele vai perder a noção do valor. E vai ficar oprimido ali naquele mundinho porque falaram que ele tinha que ser assim, Ele né? vai se enfiar dentro da caixa e ele não vai conseguir desenvolver tudo que ele precisa desenvolver. É difícil. É. Mas vale, eu acho, muito a reflexão aí de você que está assistindo também, né? Porque a gente precisa parar para pensar nisso. A gente está criando as crianças de uma maneira que elas vão crescer de uma forma produtiva, porque o segredo da sociedade é descobrir as habilidades de cada um para que a pessoa seja produtiva no meio, né? O que gera esse movimento? É a produtividade. Ah, você é bom em quê? Qual que é a sua habilidade? Ah, um vai ser artista, outro vai ser bom em conta, vai ser contador, vai ser empresário, outro é bom em outras coisas. É isso Servir. Exatamente. Nosso objetivo principal é servir. Como eu posso servir o outro, né? Dentro daquilo que eu tenho habilidade. A gente estava conversando um pouquinho antes e a gente estava falando sobre o fazer, né, Taninha? Que muitas vezes as pessoas só vão fazendo e na realidade elas nem sabem se elas nasceram para aquilo, né? Sim. Ah, eu vou fazendo porque falaram para mim que eu tenho que fazer. Falaram para mim que eu tenho que ser assim. Falaram para mim que eu tenho que cantar desse jeito. Falaram para mim que eu tenho que vestir desse jeito. Falaram para mim que eu tenho que ser desse jeito. E aí, de repente, você fala, tá bem, e aí? Mas quem sou eu? Quem sou eu? Qual que é a minha real habilidade? O que eu realmente gostaria de fazer? O que eu gostaria de fazer? Porque naquilo que você gostaria de fazer, naquilo que você tem habilidade, é naquilo que você vai servir mais. Porque você vai servir com prazer, né? Exato. E não fazer o que faz. Porque, querendo ou não, parte desses profissionais que a gente acha por aí, que faz as coisas de qualquer jeito, tá fazendo porque
alguém disse para eles que eles deveriam fazer. Se Né? E moveram não pelo motivo daquilo que amam, daquilo que gostam. É claro que a gente não vai fazer só o que a gente gosta. Como cidadãos adultos, cidadãos adultos, a gente faz o que precisa ser feito. Mas a gente precisa ter consciência da nossa identidade. Exato. E eu acho que esse é um ponto que é desafiador. Quem sou eu? Quem o Senhor me chamou para ser? Fica aí a reflexão, que a gente possa refletir, pensar, conversar. Ah, mas eu não entendo nada, também não entendia. Há poucos anos atrás eu não entendia de nada também. E foi procurar informação e hoje está aqui passando informação. E eu acho que é isso, é ter a empatia, ter o respeito e ter a disponibilidade de falar, poxa vida, no que eu posso ser útil? Eu sei que a gente vai ter mais oportunidades de acompanhar o desenvolvimento do Lorenzo e da mãe e do pai do Lorenzo, porque eu acho que conforme o Lorenzo se desenvolve, vocês também se desenvolvem. Sim, ele nos estica. Exatamente. Ele nos estica obrigatoriamente, assim, ó, todo dia. E outra, né, eu penso assim, informação compartilhada é a informação que ela vai ser melhor absorvida por todos nós. E a Taninha tem um Instagram, As coisas de família. As Coisas de Família. Eu ia falar coisas de família, mas não é. As Coisas de Família. Lá ela põe sobre a rotina dela. Nos stories tem muito do Lorenzo lá. Ontem ele estava escolhendo o livro lá com a caneta invisível. Porque ele quer ser detetive, então tem que ser escondido, não pode ser algo que todo mundo possa ver. Pois é, já tem os segredos lá. E segue ela, acompanhe, porque muitas coisas pode ser que você se identifique, pode ser que você tenha um filho que tenha de repente as mesmas características, os mesmos gostos, as mesmas dificuldades, e de repente ele não passou por uma avaliação, de repente você fica falando assim, será que esse menino precisa ser avaliado ou não? Na dúvida, olha aí, converse com quem entende, chama a Taninha, converse com a Taninha, fala, Taninha, seu filho tem uma característica parecida com meu filho, meu filho também não gosta disso, eu obrigo ele a comer macarrão com molho, porque eu acho que é uma frescura, e você, de repente, buscando informação, você vai ver que você pode melhorar a sua qualidade de vida como mãe, porque a gente precisa ter uma cabeça no lugar, né, para conseguir passar Essa isso. É a parte mais difícil, a plenitude. A plenitude, mas também que você possa dar condições do seu filho desenvolver. Não é porque ele foi diagnosticado ou ele foi avaliado de uma certa maneira que, deixa a vida correr, o que se der, deu. Não, não. A gente, como mãe, a gente tem a obrigação de querer o melhor para os filhos, né? De dar uma condição favorável para que eles se desenvolvam. E procurar mesmo políticas públicas para que isso aconteça. Eu estava conversando com a Laura, que eu falei que é a psicóloga, eu falei assim, Laura, daqui a um tempo a gente precisa ter um outro lugar para que essas crianças que serão adolescentes sejam acolhidos no contraturno escolar. Porque às vezes a mãe e o pai trabalham. E não é qualquer um que consegue entender a necessidade daquela criança, daquele adolescente. E aí? A gente precisa de profissionais preparados, a gente precisa de políticas públicas que consigam avaliar a criança. Né? Você estava falando da dificuldade que tem de achar uma psicóloga que seja especialista na situação do Lorenzo. Né? Então, eu acho que isso tudo, a gente precisa conversar mais sobre isso. Sem contar o valor de uma avaliação. Não é barato. Então, não é todo mundo que tem acesso. Isso é a preocupação, sabe? Porque a gente precisa tornar isso acessível para as pessoas. Sim. Porque você tem crianças com grande potencial, não que as outras não sejam, todas as crianças têm potencial e todas elas merecem ser desenvolvidas, né? Mas a gente vive num mundo onde todo o processo é construído para a média das pessoas. Então, tanto quem está acima da média tem problema, quanto quem está abaixo. Então, se eu tenho um transtorno, automaticamente eu fico colocado abaixo da média. Eu vou ter problema. Se eu tenho uma outra condição, pode ser que eu seja colocado acima da média. Eu também vou ter problema. Então, a gente precisa tornar favorável às famílias o acesso
a avaliação. Eu acho que é o primeiro ponto. Porque você tendo a avaliação, aí sim você vai falar, tá, pera, agora eu vou partir desse ponto. Mas o fato de não ter uma avaliação, pra gente foi angustiante o processo de avaliação. Vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, o que vai dar, o que não vai dar. E aí quando a profissional, a Mônica, que o atendeu, ela falou, olha, ele aparenta ter altas habilidades. E aí foi onde eu entrei. Falei, pera, vamos lá, vamos procurar aqui o que é isso. E tive que me aprofundar no assunto. Não sou especialista, mas a mesma coisa no nosso Instagram. A gente tem um canal no YouTube também, As Coisas de A Família. gente vai deixar tudo lá. Até o da Mônica eu quero colocar. A Mônica, eu nem te conheço ainda, mas eu já vou colocar o seu arroba lá também. Porque as pessoas provavelmente vão procurar essa Sim, ajuda, né? Para saber. Precisam. Às vezes estão no escuro, né? Falando, não sei nem por onde começar. Começa assistindo a Taninha. E isso foi uma crise, assim, pra mim, do canal. Porque eu dizia, eu não quero falar de maternidade, porque pra mim, pra falar de maternidade, por exemplo, se eu for ouvir alguém falar de maternidade, eu vou te ouvir. Porque você tem 3 filhos criados, que são uma bênção, que estão encaminhados na vida. Aí você vai ouvir alguém que tem uma criança pequena que está se desenvolvendo aí, eu falo, mas eu não sou a pessoa que vai falar de maternidade. Mas aí eu entendi o quê? Eu não sou a pessoa que pode dizer se o meu filho vai dar bom ou não, se vai dar certo ou não. Mas eu posso registrar o processo. Então eu não Exatamente. falo de maternidade, eu registro o nosso maternar. Eu registro o nosso paternar. A gente registra o nosso dia a dia, a forma com que a gente lida com o que vai acontecendo. Então eu não digo, olha, faça isso ou faça aquilo. Eu vou dizer, olha, o meu filho a gente fez assim, mas talvez o seu filho seja diferente. E eu espero que você esteja anotando tudo isso para escrever um livro depois, né? Ah, meu Deus! Porque, gente, a gente está na fase que essas informações que são relativamente novas, elas precisam ser registradas, né? Porque existem ainda muitas pessoas precisando dessa informação. Ela já tá subindo a minha barra, gente. Olha aí, tá vendo? Tá vendo, gente? Vocês não concordam comigo? Mas é Mas, isso. Taninha, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né, de abrir o coração. Eu não falei isso pra ninguém, hein? Em primeira mão aqui pra vocês. Nem no nosso canal ainda não Só foi. aqui na Kombi. Olha como a Kombi é inédita, gente. Então, eu quero agradecer mesmo, porque muitas vezes a gente tem as nossas batalhas diárias e a gente se fecha nisso, fala assim, não, eu mesmo resolvo, e resolve mesmo, e vai adiante. Só que essa informação toda fica escondida e você não. Você veio aqui abrir o seu coração, abrir as suas emoções, suas dificuldades e os seus avanços, para que outras mães também se identifiquem e falem assim, poxa vida, eu estou no caminho certo, né? Ou eu posso melhorar. Né? Então, a gente como mãe, a gente sempre está procurando ali, querendo ou não, né? A gente meio que se compara com as pessoas. Sim. E eu acredito que no seu caso não vai ser uma questão de comparação. As mães vão olhar para você com identificação, falar assim, poxa, legal, né? Ela é que nem eu, ela tem as dificuldades dela e vai procurando meios para ali suprir, né? Porque às vezes a gente não ultrapassa, às vezes a gente empata, né? Mas resolve ali, tá empatadinho, mas tá ali, resolvidinho. E eu quero muito agradecer. Você ia falar alguma coisa e eu te interrompi. Não, sem problema. É que você falou sobre a comparação, e eu acho que a comparação é um dos maiores problemas que a gente tem nos dias de hoje. Sim. Porque todo mundo tem acesso ao Instagram, todo mundo tem acesso à vida de todo mundo. E no Instagram, eu só vou mostrar as melhores partes. Eu dificilmente vou expor o Lorenzo no momento de crise. Então talvez ninguém nem saiba que ele tem um momento de crise, mas eu vou expor o Lorenzo procurando um livro com a caneta invisível e tal, porque é um momento legal. Ele é uma criança, não posso ficar, né, mostrando tudo sobre ele. Então isso pode gerar, às vezes a outra pessoa fala assim, nossa, o filho dela lê, o filho dela é isso ou aquilo, ele gosta de livros e o meu não, mas o meu filho também faz birra. O meu filho também rejeita determinados alimentos. O meu filho também tem coisas que, como toda criança, né, vai fazer que não são tão agradáveis. E às vezes é isso que falta na rede social, mostrar a parte ruim. Então isso gera comparação. Nossa, o caminhão resolveu passar bem na hora. Isso gera comparação. Então eu costumo dizer que a comparação, ela
em si não é ruim. Porque talvez eu me compare com você e eu veja que eu estou aquém. E eu olho e falo, eu posso melhorar. Então, a questão não é só a comparação, é o É fato como de você vai lidar com isso. Exatamente. Mas eu sei que você vai ter a oportunidade de ter muitos bate-papos com mães. Amém. Eu me proponho, de repente, a gente depois, mais pra frente, fazer, de repente, um encontro de mães, né? Que fala assim, mães atípicas, né? Por quê? Porque eu acho que cada um, falando das suas dificuldades, dos seus avanços, é uma forma de você fomentar esperança e de que vai ter dias melhores. Tem dias ruins? Tem. Na maternidade que é chamada de maternidade regular também tem, né? E a gente vai superando, mas a gente se inspira em exemplos como o seu, né? De que não ficou apática tudo que estava acontecendo. Foi procurar informação, foi procurar entender e melhorar ali a situação ali do dia a dia familiar, que é isso que a gente faz, gente. A nossa função é essa. Equilíbrio ao lar tem que ser a mãe. Às vezes a gente não é tão equilibrada Não, assim, de vez né? em quando a gente Mas causa a função é desequilíbrio. nossa. Ô, Taninha, eu queria deixar uma pequena lembrança para você, não, como forma assim, de agradecimento por todo esse carinho que você teve, embora ela no começo tenha resistido. Porque não, eu vou lá falar o quê? Olha aí, ó, quase deu 2 episódios já. Mas Coitada da Pac vai muito, editar depois. filha, o negócio é só colocar a legenda e vai. Mas eu quero agradecer de coração. Eu espero realmente que a gente tenha outros momentos na Kombi, com mães aí, de repente a gente encontre pelo caminho. A Kombi vai encontrando nessa jornada de podcast, com certeza outras mães, que a gente possa fazer essa troca de experiências, sabendo que ninguém aqui é perfeito, mas a gente vai aprendendo umas com as outras. E eu acho que é isso, é sobre a entrega, é sobre o servir, até mesmo com a nossa própria vida, servindo de experiência para as outras pessoas. Eu costumo dizer que a frase que me guia hoje é: você não é o que você faz, mas o que você faz, ele revela quem você é. Então, a minha identidade não está no fazer, mas a minha identidade está em quem eu sou, e aí quando eu descubro quem eu sou, eu entendo o que eu preciso fazer. É diferente. Muito. Né? Então, você não é o que você faz, mas o que você faz revela quem você é, então se revela. Sabe? Deixa o mundo te conhecer, deixa Cristo te mostrar para o mundo, deixa Cristo revelar quem Ele é em você. É porque quando eu falo também sobre se revelar, não é sobre o que eu sou, mas é quem Cristo tem me formado, quem Cristo tem formado em mim, quem é a E é Tânia muito em sobre Cristo. isso, né? Eu participei de um podcast que eu fui entrevistada, depois vocês vão lá ver. E eu estava falando muito sobre isso, assim, que a gente precisa também ter essa identidade, né, em Cristo, né? Que a gente, a forma como a gente se entrega no fazer, no servir, né? É para isso que Deus nos fez. Né? Ele não precisava, mas ele falou assim, não, quando eles estão juntinhos, eles estão crescendo. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os espetinhos às vezes, um cutucando São o outro. necessários. Mas aí eles vão se lapidando juntos, né? E É no corpo, né? eu acho que é exatamente isso. A gente pode ser o ser individual, mas não nascemos para isso. Nós somos únicos, mas não somos o único. Nós somos únicos feitos para viver em sociedade. Exatamente. Gostaram? Eu gostei, eu espero que vocês tenham gostado, porque se der corda aqui, ó, a gente Ih, vai longe. Né? Taninha, deixa seu beijo pro povo. E ó, a gente vai deixar as redes sociais de todo mundo aí que a gente mencionou. Mas eu queria que você desse suas considerações finais, uma palavra de inspiração para essa mãe aí que acha que tá no escuro, que de repente acha que não vai dar conta, sei lá, o que você quiser falar. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, estou muito feliz. A gente que tá. Embora eu tenha resistido um pouco, mas é porque eu não gosto muito da exposição. Eu sei que estou errada, mas... mas é um privilégio estar aqui. E aí depois que a gente vem, fala, ainda bem que eu vim, graças a Deus, glória a Deus por esse encontro. E o que eu tenho para dizer é que às vezes a gente tem a sensação de que a gente não vai dar conta. E tem hora que a gente não vai mesmo. E tá tudo bem. Embora eu saiba que esse tá tudo bem
é para que a gente possa acolher as próprias emoções e não continuar na mesma. Porque tem hora que a gente fala assim, tá tudo bem e deixa. Mas não tá tudo bem. Né? Não tá tudo bem você desistir do teu filho. Não tá tudo bem você desistir de si mesma. Não tá tudo bem você não acreditar que é capaz. Não tá tudo bem você não ter condições de se levantar e resolver uma situação simples do dia a dia. Não tá tudo bem. Mas tá tudo bem você entender que não tá tudo bem dentro de si. Mas levante-se. O Senhor está conosco. E o Senhor nos diz, levante-se. Né? O Senhor nos colocou como mães e o Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai nos dar sabedoria. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos pega pela mão e fala, vamos. E vai mostrando os E caminhos, vai né? mostrando os caminhos. É isso aí. Gente, eu espero que vocês aí estejam inscritos no canal. Eu espero realmente. E aproveite também para se inscrever no canal da Tuninha. E a gente se vê no próximo episódio. Fiquem com Deus.